O Leão da Ilha em destaque, Vinícius Camargo. Tivemos ontem reunião do Conselho Deliberativo com protestos do lado de fora, com o presidente Yuri Romão presente. Ele até discursou, falou sobre arrependimentos, mas disse que vai continuar no cargo, que renúncia está fora de questão, né, Vinícius? Boa tarde. Um abraço, Vitor. E como se esperava, né, Vitor? A gente até trouxe de maneira prévia toda a expectativa quanto ao clima de protesto, de maior tensão. O esporte reforçou a segurança, com segurança privada, com convocação, né, pedido de reforço da Polícia Militar. Existiram lá 3 viaturas da Polícia Militar e um grupo, Vitor, de cerca de mais de 200 torcedores estiveram lá na sede social da Ilha do Retiro protestando contra a gestão do Yuri Romão, pedindo a saída do presidente Yuri Romão, e o próprio presidente Yuri Romão, junto com o seu vice-executivo, o Rafael Campos, eles estiveram ontem na Ilha do Retiro, estiveram no auditório, estiveram presentes à reunião do Conselho Deliberativo, e o Yuri Romão chegou a discursar e deixou claro, Vitor, o primeiro ponto que a gente já trouxe, que é do protesto do torcedor, o pedido da saída do Yuri Romão. Ele disse que vai continuar até o fim de 2026, ou seja, vai cumprir o mandato que foi eleito no final de 24 para o biênio 25, 26. Então, pelo menos essa é a postura, esse é o posicionamento do atual presidente do esporte, o Yuri Romão, sobre a questão da sua saída, no caso, os pedidos e os protestos do torcedor do esporte exigindo a renúncia do atual presidente do clube, Vitor. Agora o presidente não ouviu só os protestos do lado de fora. Muitos conselheiros também questionaram e ele teve que ouvir ali os questionamentos. Muitas das questões ele ficou ali em silêncio, né, Vinícius? Exatamente, Vitor. Se usou o seu direito, né, exerceu o seu direito de não se pronunciar. Foram muitas as colocações, inclusive contrárias, né, à gestão do presidente Yuri Romão. Ele até num dado momento, Vitor, no discurso que ele disse que não iria renunciar, seguiria até o final de 26, ele disse que não terceirizava a culpa, mas disse que a responsabilidade era somente dele. Mas, Vitor, estamos falando de um presidente que está no esporte desde 2021, desde julho de 2021, e poucas foram as vezes que, não só no discurso, a gestão do Yuri Romão, na figura do próprio presidente, assumiu de verdade essa responsabilidade e por várias vezes, em várias situações, trouxe justificativas para tal. Por exemplo, no atual ano, de 2025, se justificou já atraso de salário, dizendo que o problema é fluxo de caixa, e justificativa era que mudou a data de pagamento da receita de televisionamento, que o esporte não foi bem em Copa do Brasil, caiu muito cedo, que foi mal em Copa do Nordeste, que teve dificuldade com bilheteria. Então sempre existem as justificativas, mas quase nunca, nos vários anos de gestão, existiu de pronto assim, a responsabilidade é minha, a gente vai resolver isso. Geralmente dizia, aconteceu, mas por conta disso. Sempre era um motivo alheio, e mesmo que ele diga agora que não terceiriza, mas quase sempre justificava e não botava no colo esse problema ou os problemas que existiram nos últimos anos do esporte. Mas ele assumiu aí um arrependimento, né, Vinícius? Veja, Vitor, depois de tanta pressão, de uma repercussão tão negativa e com os fatos se desenrolando para um enredo muito negativo para o esporte, Vitor, muito pesado, porque você lembra que Sport Flamengo, essa rodada atrasada, aconteceria dia 13, ou seja, numa quinta-feira, seria amanhã. Você se recorda disso, né, Vitor? Claro. Só que está acontecendo um evento imobiliário na Arena Pernambuco e isso não foi possível. Uma nova data foi determinada, foi chegada a um entendimento, será no próximo sábado. Dia do aniversário do Flamengo, dia que o Flamengo, vencendo o esporte, pode assumir liderança de Série A de Campeonato Brasileiro, que pode afundar e rebaixar matematicamente o esporte, e a gente sabe todo o peso que tem essa rivalidade entre esporte e Flamengo, por mais, Vitor, que do lado carioca se diga que não, que o Flamengo não rivaliza com o esporte, que isso não tem importância, mas tem sim. A questão do título de 87 é algo que incomoda muito o torcedor do Flamengo, e tem
tendo, né, esse arranca-rabo, esses episódios, tendo a oportunidade de rebaixar o Sport, tendo a oportunidade, com essa vitória, além do rebaixamento, assumir uma liderança de Série A e no dia do aniversário, então é um enredo que pesa muito contra essa decisão da gestão do Yuri Romão. Ele disse até num dado momento que não tinha muito a falar, que o Sport no momento precisava do dinheiro, disse que chegaram outras propostas e que teve até propostas maiores no valor de 2 ou quase 3 vezes mais os 3 milhões que o Sport recebeu para esse jogo do próximo sábado, mas que teria que ir para um outro estado e que o Sport não cogitou em nenhum momento essa mudança de praça e que disse que não fará mais, não repetirá essa decisão, seja contra Flamengo, seja contra Santos, Vasco, qualquer time do futebol brasileiro. Ele disse que não tinha muito o que falar, que tudo já tinha sido dito, mas que era um arrependimento, só que o torcedor do Sport não engoliu, não aceitou muito essas desculpas vindas aí com algum retardo, com algum atraso, Vitor. Bom, arrependido ou não, ele diz que continua. Ele faltou, né, Vinícius, a uma reunião prevista ontem com o ex-presidente Gustavo do B e o ex-presidente Luciano Bivar tá na bronca, né? Pesado. A gente trouxe e veiculou áudios do Luciano Bivar em um grupo, né, de WhatsApp da oposição, onde ele externou toda a chateação, toda a revolta com o cancelamento da reunião que aconteceria. Teve uma na segunda entre Yuri Romão e Luciano Bivar. Ontem aconteceria com outras lideranças, incluindo o ex-presidente Gustavo do B. Mas o mediador, assim colocado pelo próprio Luciano Bivar, o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, o Silvio Neves Batista, ele ligou para o Luciano Bivar dizendo que a reunião não iria acontecer, seria cancelada porque os envolvidos estariam viajando, no caso outras pessoas, até mesmo poderia ser o Yuri Romão, naquele momento não teria tempo hábil para o horário marcado, e o Luciano Bivar, num desses áudios, que primeiro isentou qualquer responsabilidade, né, diretamente falando com os componentes desse grupo de oposição, do Silvio Neves Batista, que ele não tinha responsabilidade sobre isso, pelo contrário, que ele estava buscando, né, integrar, fazer a ligação entre as partes para um denominador comum, mas que, segundo palavras, Vitor, do Luciano Bivar, abre aspas, a gestão quer mamar o esporte até o fim, fecha aspas. Essa foi a colocação do Luciano Bivar, revoltado e inclusive trazendo um projeto de reestruturação para o esporte. Seria uma nova ideia do Luciano Bivar. Vou até trazer o nome certinho aqui do projeto, Vitor, que o Luciano Bivar teria como ideia para novas etapas, novos caminhos do esporte. Seria um projeto para fiscalizar o esporte, denominado Amigos do Esporte. E tem alguns fundamentos e algumas linhas rápidas, a gente pode falar até preliminares desse projeto de fiscalização. Seria uma entidade pessoa jurídica, teria uma sede física numa avenida de grande e fácil acesso aqui da capital pernambucana, e todas as ações civis e criminais em defesa do esporte seriam subscritas por essa empresa, como a gente falou, denominada Amigos do Esporte. O ex-presidente Luciano Bivar ainda segue muito chateado com esse cancelamento de reunião, tentando algum tipo de articulação no sentido de não só fiscalizar, mas até mesmo se houver uma mudança no pensamento do Yuri Romão, mas que a gente reforça, Vitor, como você também já pontuou, já disse que fica até o final do mandato em 2026. E do Moisés? Ô Vitor, o presidente do esporte já não deveria estar vacinado para tudo isso? Vou além, faz uma reflexão. Yuri Romão passou por um fato com o Anderson Moreira, que ele segurou até o último minuto, até em uma coletiva de imprensa, atacando os repórteres. Naquele jogo, salvo engano, foi contra o Mirassol, acho que foi isso mesmo, me ajuda aí a memória, que demorou um tempão para o Anderson Moreira aparecer na coletiva de imprensa, praticamente mais de uma hora, quase uma hora, e quando ele chegou lá, quando tudo se imaginava que ele poderia ter sido demitido, ele chegou lá, em vez de falar sobre o jogo e também sobre o momento, ele começou a atacar os repórteres. E aí isso também veio com o próprio presidente. Eu creio que é uma soma de muita coisa que a torcida está colocando nessa bandeja. Por isso que está pesando tanto
para o lado do presidente Yuri Romão. E ele cometeu os mesmos erros que ele fez segurando o Anderson Moreira até o último limite, quando ele demitiu, o time não conseguiu o acesso, Vitor. Olha, Moisés, o que eu enxergo é o seguinte, eu acho que o presidente Yuri Romão, ele tem uma gestão que deveria ser avaliada a partir de 2 paradigmas. O primeiro é o do futebol. O segundo é o paradigma administrativo, patrimonial. Eu acredito que nesse segundo ponto, a administração dele pode ser considerada boa, inclusive com ganho de patrimônio. Quando você vai olhar para o futebol, especificamente para o recorte mais recente, que é esse ano, não há a menor dúvida de que a gestão foi mal sucedida, que as decisões foram muito ruins, né? E me parece, posso até aqui correr o risco, né, de assumir uma interpretação que venha a ser questionada por torcedores do esporte, por dirigentes do esporte, e o Yuri não é o primeiro, podemos lembrar outros dirigentes do esporte, e que no momento em que essas declarações, né, esse ar de soberba, começa a também incidir, né, entrar nas decisões do futebol, o futebol do esporte tende a cair. E se a gente for lembrar, o mais recente antes do presidente Yuri, que é o presidente Arnaldo Barros, vocês vão lembrar lá aquela história de que o esporte não concorre com Santa e Náutico, que o esporte concorre com o Flamengo. E o que veio depois disso? Porque não é apenas o falar, né? Eu vou até lembrar, né, aqueles que são mais religiosos, né, devem saber que está lá na Bíblia que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A pessoa fala, ela põe, expressa em palavras aquilo que acredita. E em dados momentos, o esporte, que é um clube organizado, né, um clube que conseguiu, do fim da década de 90 para os anos 2000, uma condição diferenciada em relação aos seus co-irmãos, e que, consequentemente, disputou outras competições, chegou em patamares que os co-irmãos não conseguiram, mérito do esporte, de seus dirigentes, né? Mas que construiu, em alguns rubro-negros, a percepção de que o clube elevou-se a tal ponto que seria inalcançável. E isso gera uma série de problemas administrativos. Todas as vezes que essa soberba, sabe, que beira a arrogância, ele aparece nos discursos, é porque também nas decisões eles estão presentes. E isso causa um problema enorme. E acho que o presidente Yuri também acabou contaminado por essa ideia. Não quero dizer que o esporte deva se apequenar, absolutamente. Mas é preciso, de maneira racional, compreender que, ainda que a condição do esporte seja uma condição acima de seus co-irmãos, por organização, acesso a recursos, estrutura patrimonial, o esporte continua um clube do Nordeste do Brasil de patamar médio, e que enfrenta enormes dificuldades e que numa Série A de brasileiro entra sempre com os olhares de todos, como um disputante contra o rebaixamento. Para reverter esse cenário, é preciso um trabalho consolidado de muitos anos. Veja o caso do Atlético Paranaense, que está numa outra região, num outro contexto socioeconômico, que isso conta bastante. Veja quantos anos o Atlético precisou para uma estruturação e permanência constante na Série A do Brasileiro e disputa de finais de competições internacionais. E hoje, o Atlético Paranaense, por um movimento equivocado, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Veja, não estão no patamar dos clubes do eixo sul-sudeste, sem nenhum tipo de vitimismo aqui. Então, é preciso ter isso em mente. Todas as vezes que isso parece sumir, né, do cenário, da racionalidade, isso gera problema. E aconteceu com o presidente Yuri. Politicamente falando hoje, a condição dele é uma condição de
quase isolamento político. Quando você diz que a oposição se aproveita do momento para criticá-lo, bom, esse é o trabalho da oposição. É por isso que eu até coloquei para você que os assuntos eles se tocam. Porque veja a condição da oposição no Náutico, a dificuldade do candidato de oposição até mesmo para construir um discurso de oposição. Por quê? Porque o momento do futebol é muito favorável. Qualquer crítica pode assumir o tom de alguém que está torcendo contra. Pode ser um tiro no pé. A condição do Pablo Vittório para disputar é muito difícil. No esporte é o inverso. Esse é o momento, digamos assim, mais próprio para a atuação da oposição. Tá? Porque é o momento em que um discurso de oposição é aceito e bem aceito pelos sócios e pelos torcedores. Tá? E o presidente Yuri está no clube há muito tempo para entender isso. Quando ele estava muito agora, bem... tem que ter cuidado também, e aí é para o torcedor, para o sócio, de não se apegar a quem está vendendo facilidade, né? Claro, é preciso fazer uma análise racional dos discursos, Moisés, mas a gente tem que entender também que a política, como na vida, não tem apenas o condicionante da racionalidade, tem a emoção, sobretudo num clube de futebol. E quem está na oposição sabe como manejar o sentimento de revolta, o sentimento de frustração, no sentido de tentar trocar o comando, assumir essa posição de poder. Né? É isso que a oposição está tentando. Agora, o que me parece, em termos de posição do presidente Yuri, é que, no momento, o presidente Yuri decidiu dobrar a aposta, por alguma razão que eu não sei. Eu não sei se, na reunião em que teve com o ex-presidente Luciano Bivar, os termos apresentados pelo ex-presidente, de repente pode ter machucado ali os brios do presidente Yuri, ou se ele acabou convencido depois por aliados de que ele não deveria ceder. O fato é que ele não compareceu à reunião que estava programada com o ex-presidente Gustavo do B, que é conhecido como mediador, como diplomático. Acredito que seria uma reunião para tentar costurar algum termo ou de saída do presidente Yuri, ou de abertura para integrantes dessa oposição. Eu acho que seria uma reunião de pressão. Olha, pode ser. Tá vendo que o negócio está complicado? Renuncia. Mas veja, a reunião do Luciano Bivar já tinha esse intuito, Moisés. Eu não sei se o do B faria o mesmo papel. Duas pessoas para falar a mesma coisa, eu acho que não. Acho que a segunda reunião teria um outro propósito. Não seria apenas para pressionar, mas provavelmente para tentar indicar um caminho e tentar convencer o presidente de seguir esse tal caminho. Mas ele não foi. E o que ele faz? Ele comparece à reunião do Conselho, que ele sabia que teria uma pressão externa de protesto, que teria uma pressão interna de discursos dos conselheiros. Ele não apenas comparece, como ele discursa, e ele diz aos conselheiros de que ele vai permanecer. Então ele dobrou a aposta. Foi o que ele fez. E tanto que irritou o ex-presidente Luciano Bivar, né, que agora, pelo discurso, quis dizer, vamos voltar à carga, vamos para cima, vamos com tudo. Né? Vamos pressionar. Ele quer ficar até o final, ele não quer acordo. É isso, ele não quer acordo. Então, vamos para cima, vamos com tudo. Então, o presidente Yuri decidiu dobrar a aposta. E o ambiente do esporte, que era tenso, eu diria agora que está explosivo.